Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Momento Chave Podcast, seu podcast de Rolim de Moura, Cacoal, todo o estado de Rondônia. Hoje nós estamos aqui com um empresário referência, né, na nossa cidade aí, Grande Silvano, como vocês já viram aí no card aí. É um empresário que tem feito a diferença há muitos anos aqui, juntamente com seu irmão Irineu, né, na Falcão Magazine. É uma empresa que acredita, né, no potencial de Rolim de Moura, não só de Rolim de Moura, está presente lá na cidade de Cacoal também, onde o Momento Chave Podcast também faz gravações. E também o Silvano é da Jagsol aí, recentemente já faz alguns meses recebemos a Gisele aqui também para falar sobre a Jags, falar sobre esse mercado de energia solar. E daqui a pouquinho o Silvano vai falar também sobre uma iniciativa totalmente inovadora e transformadora, né, que está surgindo aí em Rolim de Moura. Novidade talvez para o nosso estado aqui e talvez nível de Rondônia, são poucas instituições nesse sentido. Já o Silvano vai dar mais detalhes sobre isso. Antes da gente iniciar, eu gostaria de agradecer as empresas parceiras e patrocinadores aqui do Momento Chave Podcast, agradecer a Farol Faculdade Rolim de Moura, a Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolim Net Fibra, Crédito Sudoeste, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias, na pessoa do Júnior, que é quem comanda aqui em Rolim, e ao Max lá de Cacoal. Agradecer a Lindágua, nossa fábrica genuinamente rondoniense, a Master Copiadora, né, que é quem fornece os nossos kits personalizados aí para os nossos convidados, depois o Silvano vai receber. Agradecer ao Estúdio Vivance, né, ao Simon e à Joyce, hoje o Simon registrando aqui, fazendo as fotos e os registros em vídeo aqui do nosso episódio, presentes aí, uma parceria já de bastante tempo. E agradecer também a Andréia, fotógrafa lá de Cacoal, presente conosco nos episódios lá de Cacoal. Sem mais delongas, queria agradecer a presença do Silvano. Silvano, grato por você ter tirado um tempinho para bater esse papo aí com a nossa audiência e falar um pouquinho sobre negócios. Eu que agradeço o convite, esse convite maravilhoso, porque nós somos de Rondônia, né? Eu sou de Rondônia aí praticamente minha vida inteira, né? Eu só nasci fora do estado, mas me criei aqui. Então é gostoso quando a gente ouve, como você está falando aí, né? Pessoas que já passaram por aqui e genuinamente de Rondônia, de Rolim de Moura, pessoas que nasceram aqui e que vêm aqui falar um pouquinho da sua experiência empresarial, da sua experiência como profissional, pessoal. E isso é muito importante, né? Porque enriquece muito a nossa cidade, nossa cultura aqui, né? Com certeza, Silvano. E você, eu não ia começar com essa pergunta, mas já que você tocou, né, nessa questão dos empresários aqui de Rolim de Moura, como é que é para você hoje, Silvano, olhar Rolim de Moura, olhar Rondônia, né? Tanta bagagem que você tem, né, de varejo, de mercado, e olhar lá para trás, o que você considera que o próprio Silvano mudou de lá, do início, de Falcão, quando chegou em Rondônia, até nos dias atuais? Quais foram os principais pontos assim que você adquiriu ao longo dessa jornada aí? Olha, Bruno, é uma pergunta até que arrepia, viu? Arrepia porque como nós tivemos também a nossa família uma base bem simples, né? Eu morei no sítio também, mas o advento nosso para a área empresarial vem através do nosso irmão, o Irineu. O Irineu, que é o Irineu da Falcão, né? O criador da ideia do projeto Falcão aqui em Rolim de Moura. E nisso já se passaram 33 anos. E desses 33 anos eu estou há 32 anos ali junto com ele. E essa pergunta é tão bacana porque nós que viemos lá dessa base simples, né? Vários momentos da minha vida eu paro para analisar e para pensar assim, falei, gente, como que a gente tem a oportunidade de evoluir, né? Exato. Como que Deus pode nos permitir evoluir como seres humanos, né? Eu, por exemplo, o período que a gente morou em Cacoal, eu vendi sorvete na rua, né? Vendi picolé na rua, né? E aí eu fico analisando, né? Eu vejo as pessoas simples hoje lidando com essas situações, adolescentes, crianças, entendeu? Famílias lutando também pelo seu ideal. Eu falo, olha só, gente, então é uma oportunidade que está para todos, né? Depende muito das nossas escolhas, né? Daquilo que a gente pensa, o que a gente quer pra gente, entendeu? E aí envolve várias características, várias situações. A gente vai aprendendo o que é empreender, quando você às vezes vai identificando essa característica, a gente vai aprendendo e entendendo o que é planejamento, né? E assim vai, é um mundo maravilhoso, mas eu fico feliz até pela pergunta, entendeu? Porque é muito, muito bom falar disso. Silvano, e você tocou num ponto, né,
que as escolhas estão aí para todos, é algo que eu trago e tento tirar dos convidados aqui, que é essa questão da mentalidade, né? Porque muitos dão certo em um segmento, às vezes no mesmo segmento, né? Tem duas pessoas, um dá certo, o outro não dá, e acho que isso tem inúmeros fatores, mas um deles é a questão da mentalidade, né? O empreendedor tem uma mentalidade diferente, principalmente quem vem de uma origem mais humilde, é forjado ali, né, nas dificuldades e tem essa resiliência maior. Quais são os pilares hoje que faz o Silvano como pessoa e também como empreendedor, Silvano? Você é um cara muito cristão também, é um cara muito família, né? Algo que quando a Gisele esteve aqui, né, ela comentou muito sobre também. Se vocês quiserem acompanhar o episódio da Gisele também, entrem no canal aí, episódio 28. Quais são os pilares que movem o Silvano hoje, pessoa e empreendedor, também empresário? Olha, o meu principal pilar como pessoa é ser uma pessoa cristã. Esse é o maior pilar meu hoje não, de alguns anos para cá, que me molda. É claro que para chegar até essa questão, enfim, a esse pilar, eu também dei uma volta ao mundo, né? Eu também vivi muitas experiências, entendeu? Claro, vivendo esses 32 anos aí junto com meu irmão na Falcão, faz com que a gente, assim, quando você tem a proatividade, atitude, você se lance assim para desafios, coisas diferentes, né? E do que eu estou falando? Eu tive a oportunidade, eu até hoje não tenho um curso superior, por exemplo, mas eu tive a oportunidade de fazer excelentes cursos aqui em Rolim de Moura. Eu sou da segunda turma de Empretecos aqui de Rolim de Moura, que é de 99, fiz Sebrae Ideal, que logo depois acabou o Sebrae tirando esse curso, um curso muito bom, mas fui feliz de fazer vários cursos fora de Rondônia também, né? Em São Paulo, fiz 3 cursos com Laí Ribeiro, enfim. Então, eu viajei nessa ordem do sistema aí, né? Buscando essas informações, cursos de PNL, enfim. Então, por isso que eu chamo de uma volta ao mundo, né? Volta ao mundo. Mas depois me encontrei nessa base que é a minha estrutura maior, que é realmente o ser superior, que é Deus, para equilibrar as coisas. Eu vi que Deus deixa não só a mim, mas como qualquer ser humano, realmente a gente tem um livre-arbítrio, né? Para que a gente possa ir buscando as coisas que a gente sonha, os objetivos da gente. Mas sempre fica às vezes uma raiz, alguma coisa que foi plantado. Isso lá em casa foi plantado pela nossa finada mãe, né? Falecida já, que é essa base da religião também. Sou católico, enfim. E eu voltei a mim depois dessa jornada aí e vi que para o mundo, para o sistema, eu já tinha contribuído bastante, né? E eu precisava me encontrar um pouco mais, me conhecer um pouco mais e contribuir um pouco mais para esse ministério de Deus aí. Então, isso, quando né, a pergunta é oportuna, então minha base hoje maior é essa. Muito, muito bacana, Silvano. Você comentou de um ponto aí também, né, desse caminho não convencional, né, que não ter um ensino superior. Hoje eu acho que para muitas pessoas, né, para muitos empresários e empreendedores, acho que a maioria vai concordar que não é necessário, estritamente necessário, você cursar um ensino superior, né? Até que é aquela máxima que a faculdade ela não te prepara para o mercado de trabalho, para as características empreendedoras, né? Ela te dá muitas vezes a bagagem técnica, né? Como é que você enxerga, Silvano, essa questão? Você concorda com isso também, que não necessariamente uma pessoa, para ser bem-sucedida hoje, tem que ter um ensino superior? Em partes concordo sim. Eu, por exemplo, ainda quero fazer um curso superior, né? Ainda quero. Mas eu vejo assim que o ser humano na sua essência, quando ele se lança assim para a busca de realização dos seus sonhos, os seus objetivos, hoje nós vivemos um processo, né, Bruno, de excesso de informação. Não é nem de falta dela, né? E aí eu me policio muito e cuido muito disso comigo, não só comigo, mas com os filhos que eu tenho com a minha esposa, que é o Augusto e a Joana, porque acaba, de certa forma, fazendo um mal muito grande, né? Mas, na sua essência, a gente vê que grandes empresários, empreendedores, até a nível mundial, né? Alguns realmente acabaram não tendo isso como essência, um curso superior. E isso, acredito que vai muito da visão, da maneira de ser, de agir com
com os processos, com a sua vida, enfim, entendeu? Com aquilo que você busca em termos de relacionamento, né? As pessoas que às vezes estão ao seu redor, né? O ciclo de amizade, né? Os envolvimentos que você tem eu já tive, né, muito envolvimento aqui na nossa cidade com várias entidades, inclusive com a nossa associação empresarial, que é interessante, quero falar um pouquinho disso, porque a gente está dando pontapé até que enfim, né, no projeto de construção da nova sede da associação aqui. Então, eu acho que na sua essência é isso, é quando você realmente passa a entender e ter essa visão e bastante determinada do que você quer para a sua vida, entendeu? Do que você quer para a sua vida profissional e pessoal. Você bateu bem nesse ponto, né? Quando a pessoa realmente sabe o que quer, né? Porque eu acredito que para aqueles que não são tão determinados, né? Eu acredito que você ir para um curso superior é estritamente necessário, né? Porque você passar 4, 5 anos ali com mestres, com professores, doutores, esse relacionamento também, né? Muitas vezes vem a pessoa, o jovem vem do ensino médio ali, de repente entra numa faculdade e não sabe fazer um trabalho em grupo, muitas vezes, né? Então é ali que começa, né, essa questão também. Depois, futuramente, você quer ser empreendedor, vai lidar com equipes, né, Silvano? É pessoas, no fim, é tudo sobre pessoas, né? Nossa, é outro ponto, assim, fundamental, entendeu? É esse comunicar-se, entendeu? Aprender a se comunicar, entendeu? Quando você vai para uma faculdade, mesmo não tendo feito, mas tendo muito contato com estruturas, né, com várias faculdades no longo da minha carreira e da minha vida, nossa, esse comunicar-se, esse falar e compreender o sistema educacional é muito importante. E aí você troca experiência com professores que são de diversas áreas, né? É o professor da área de exatas, é o professor da área de ciências, enfim. E isso é bacana, porque mesmo às vezes você não estando em sala de aula, e por ter uma noção e muitas experiências já trocadas com outros profissionais e outras pessoas, e isso enriquece muito a gente quando você quer. Quando você quer, isso enriquece muito e traz muita curiosidade, e a curiosidade leva você a buscar informação. E hoje, por exemplo, assim, está um pouco inadequado o livro, né? Mas os livros existem aí até hoje. E enfim, se não é no livro, é através, né, do sistema que hoje que a gente tem, que está todo digital, onde você pode acessar o mundo, né? E isso faz com que esse seu conhecimento se aprofunde na área que você quiser. E aí, como é que você lida, Silvano? Você já falou do excesso de informação, né? Pô, uma pessoa igual você, na sua idade, com toda a bagagem, como é que você consegue filtrar hoje nas redes sociais? De repente tem um determinado tema ali que você quer estudar, quer se aprofundar. De repente você tem um livro, mas de repente você precisa da informação ali. Você tem um livro muito bom, de repente 200 páginas, mas de repente você precisa daquela informação momentânea. Como é que você filtra hoje? Você falou um pouquinho desse excesso de informação. Como é que você faz essa curadoria ali para, de repente, chegar na sua resposta? Então, nesse quesito, eu sou uma pessoa meio que antiquada, viu, Bruno, para esse sistema aí. Porque como eu sou uma pessoa que eu tenho meus 50 anos já, tenho meio século, né? Então eu já quebrei muita cabeça, já errei bastante, você está entendendo? Eu já errei bastante, e então, assim, eu resolvi não fazer parte desse mundo, digamos, digital, né? Eu acesso aquilo, eu filtro bem as coisas que eu preciso e que eu quero para a minha vida, né? Já tenho o meu alicerce, a minha base, né? Para que eu não perca, entre aspas, tempo, né? Com esse excesso de informação. Então, isso passa a ser muito importante. E isso me traz muita qualidade de vida, que é o que eu mais estou interessado de pelo menos uma década para cá, né? E quando eu falo qualidade de vida, é poder dormir no horário certo, dormir bem, acordar bem, né? Se alimentar bem, entendeu? E se eu não me cuidar, não me policiar, esse meu tempo, que é muito precioso, como é para todo mundo, as 24 horas, ele acaba sendo me tirado, né? Acaba sendo me tirado. E às vezes sorrateiramente. Você está entendendo? E eu construí família, Deus me permitiu isso, né? Os 2 filhos que eu tenho com a minha esposa Gisele. Então você tem que ir pegando as 24 horas do dia e demarcando isso e selecionando muito bem, né? Para que você possa viver a sua vida, claro, como profissional, como empreendedor, com as oportunidades que Deus dá, mas também como esposo, como pai, como filho, né? Exercer a função de filho também, mesmo não tendo os meus pais, e como irmão,
como irmão de sangue, que eu tenho 5 irmãos, né? 4 irmãos e uma irmã, e também como irmão de fé em Cristo, que é muito importante para mim viver em sociedade. Então isso me basta, isso me completa, e eu percebo que eu consigo produzir muito mais dessa forma e consigo também ajudar muito mais as pessoas dessa forma. E como é que você faz, Silvano, para administrar hoje o tempo? Como é que era o Silvano, talvez lá no começo de empresa? Acredito que tinha a intensidade, tinha a questão do horário, da qualidade de vida, ficava meio que segundo plano, tinha que trabalhar um pouco até mais tarde. E como é que você foi trabalhando ao longo dos anos para hoje você conseguir ser mais regrado assim? E como é que é hoje, né? Como é que você faz para dividir o seu tempo ali entre tantas atribuições? Como é que você vai colocando cada um numa caixinha? E como é que foi essa transição, né, lá de trás para você ir chegando nessa qualidade de vida hoje? Nossa, isso é até tipo... às vezes eu nem acredito, entendeu? O ritmo acelerado que eu tinha, né? Há pelo menos 20 anos atrás e como eu estou hoje. E o advento maior disso aí foi agora na pandemia, com essa mudança que teve para todo mundo, né? Forçado. Mas assim, nossa, rapaz, eu sempre fui ligado assim, realmente no 220, entendeu? Isso é uma característica que lá em casa a gente herdou até do nosso pai, né? Ele meio imperativo e com algumas outras características. Mas para mim aprender um pouco a lidar com isso foi com essa busca de informação que eu falei, entendeu? Fui fazendo bons cursos, buscando boas informações, né? Participei de boas, excelentes palestras também. Então, assim, quando você se propõe a levantar a bunda da cadeira realmente, né, como a gente costuma falar, e essas coisas vão acontecendo dessa forma. Aí você passa a ter uma gestão melhor do seu tempo, né? E você começa a perceber isso. E naquela época, isso eu não tinha. E já me trazia muitos problemas, né? Ou não dormir bem, ou dormir pouco, entendeu? Essa aceleração, essa ansiedade. Então, estava me trazendo, assim, bastante problema, como traz até hoje para muitas pessoas, né? E às vezes porque a gente está focado em algo que é muito desse mundo, né? Hoje, por exemplo, quando se fala na nossa área, ou em qualquer outra, ou na vida pessoal, no poder aquisitivo, propriamente no dinheiro, né? Que nós precisamos dele e é uma ambição que todos nós temos que ter, mas a gente tem que buscar o equilíbrio disso, né? O que basta para mim poder viver bem, né? Para mim comer bem, para mim poder dormir bem. E se a gente não tomar cuidado, nosso Deus, nós somos muito ambiciosos, né? Nós nascemos seres humanos já ambiciosos, com muito orgulho, com muita vaidade, e se você não procurar ir se identificando, e na minha vida eu tive, nossa, desde os meus irmãos, o Irineu então nem se fala, mas assim, pessoas que me ajudaram demais, né? E pessoas que no momento certo, entendeu, levantaram as críticas fortes, entendeu, mas construtiva, outras nem críticas que realmente às vezes deixa a gente muito para baixo, né? Mas depois, com esse exame de consciência, através do nível de informação que você vai buscando, você vai compreendendo lá na frente, né? Lá na frente. Você não compreende na hora. Mas você vai compreender depois, passa um tempinho, ou até mesmo alguns anos, né, Bruno? Com certeza. Para poder a gente entender e compreender. Ô, Silvano, falando um pouquinho de Falcão, o que você acha que fez a diferença para Falcão se manter tão competitivo no mercado aí com 33 anos? Olha que pergunta maravilhosa. Porque está dentro do que a gente está falando e da minha identidade que eu estou expondo aqui, né? Hoje, por exemplo, quando eu olho para trás e vejo assim, todo o envolvimento que a Falcão teve socialmente, ainda tem hoje, mas de forma mais indireta, com tudo que ela criou, e quando eu falo de envolvimento com a sociedade e com projetos sociais, você deve se lembrar que nós criamos aqui, por exemplo, campeonatos. Sim. Aqui junto à sociedade, campeonatos de futsal junto às escolas aqui estaduais. Nós fizemos aqui desfiles dentro das escolas estaduais, né? Miss de cada escola, enfim. E isso a gente herdou, isso vem da nossa família. Isso está no sangue, assim, entendeu? A gente sempre gostou muito disso, entendeu? Mesmo morando no sítio, a gente se envolvia, né, com a sociedade dessa forma. Então eu olho para trás assim, eu converso com o Irineu e falo, nossa, rapaz, que coisa interessante. Então como Deus é muito claro na vida de qualquer ser humano quando ele fala que a gente tem que plantar,
né? Tem que plantar, tem que regar, tem que cuidar com carinho, com amor ali, porque isso pode servir como base para o resto da sua vida. E é verdade. E é verdade, nós somos prova disso e viva aqui em Rolim de Moura. Porque fomos sempre focados, é claro, o Irineu sempre teve foco, né, no que diz respeito à loja, nunca desviamos, e principalmente ele nunca desviou o foco para outras coisas. Quando eu falo outras coisas, por exemplo, a gente veio do sítio, né? Mas o Irineu nunca gostou de comprar sítio, por exemplo, ter terras e tal. Então isso favoreceu muito, né, o desenvolvimento da empresa Falcões Indomáveis, que é a loja Falcão Magazine, a Falbrands, enfim. Então isso ajudou muito. Então quando você pergunta dessa forma, então foi esse nosso exteriorizar aquilo que a gente gostava, aquilo que a gente já trouxe de berço para a comunidade e se envolver com a sociedade, que nos trouxe essa base sólida. Olha que bacana. Exato. Você falando sobre o plantio aí, né? Tem uma frase, né, que o plantio é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Obrigatória, né? Então exatamente. você vai colher, depende do que você plantar. Eu creio nisso. Silvano, e fala um pouquinho dessa entrada também, depois de tanto tempo ali já de Falcão, essa entrada no ramo da energia solar, né? Como é que foi para vocês ali, principalmente você e a Gisele, né? Se lançar, né, num novo empreendimento depois já de uma certa idade, uma certa bagagem, né? Teve bastante coisa inovadora ali também, coisas que vocês precisaram se reinventar, até mudar o ponto de vista, né? De repente, vem com a bagagem ali, de repente, do varejo, e aí, olha, eu acho que vai ser assim, de repente, opa, não é assim. Exatamente. Então, eu acredito que isso está no nosso sangue da família, viu, Bruno? Como eu já comentei, porque a gente sempre foi muito ligado nessas coisas inovadoras. Antes de pensar em energia solar, nós chegamos a pensar aqui, fizemos estudo e até investimos um pouquinho em biodiesel, para você ter noção, porque houve biodiesel, entendeu? Só que aí a gente verificou, junto com outros amigos, empresários, que a viabilidade era muito pequena, era muito difícil realmente a viabilidade. E era um programa mais assim de governo, mais fomentador e tudo, mas que na realidade, entendeu, o perigo era muito grande. Para a iniciativa privada fica muito difícil. Exatamente. E aí na sequência veio essa situação, né? Eu comecei a ver algumas informações sobre energia solar, e o Brasil, quando ele definiu e fundamentou as leis para esse novo setor em 2012, aí eu verifiquei que existiam leis que amparassem, né, esse sistema, esse novo sistema no Brasil. Eu falei, um pouco mais confiável, né? E foi onde eu falei com a minha esposa e convidei ela para que a gente pensasse nessa ideia, né? Pensasse nessa ideia e começasse a estudar. Aí foi onde ela tem muita habilidade nessa área de estudo, né? Que ela já nasceu, já de uma outra família, pai, mãe, professor. E aí ela achou bacana a ideia, entendeu? Fizemos um curso de 1 ano, mais ou menos. E aí resolvemos fazer um investimento na nossa própria casa para ver se realmente funcionava, né? Porque falou, se for bom para a gente, então com certeza vai ser bom para o mercado, para o setor e vai ser bom para as pessoas. Mas primeiro a gente tem que testar isso aí. Porque, como você falou, eu já estava na área empreendendo com meu irmão há quase 20 anos. Não, há mais de 20 anos já com 22 anos. Então você pegar e colocar algo no mercado que seja duvidoso, que você não tenha uma segurança, né? Que não possa trazer realmente confiabilidade às pessoas e realmente trazer um retorno para as pessoas, aí fica mais complicado. Aí já não é como antigamente, que você às vezes dá um tiro no escuro, né? Naquela ansiedade, naquela vitalidade de empreender, para ver o que vai dar. Não, aí já passa a ser um pouco diferente. E a gente viu que era viável e aí nós resolvemos empreender e estamos até hoje, 10 anos aí, completando esse ano. Silvano, o que é inerente independente do segmento, tem determinada coisa, isso aqui não vai mudar. Então, com toda a sua bagagem de Falcão, agora energia solar, e o que você observa que é uma verdade que dá para dizer que tanto na energia solar, quanto na Falcão, quanto outros segmentos? Olha, Bruno, vai muito de cada um, né? Mas no meu caso, assim, esse querer, essa vontade, entendeu? E buscar através do excesso de informação, como eu falei que você tem hoje,
mas você procurar realmente analisar se isso vai trazer realmente benefício para as pessoas, para mim é a coisa mais importante que tem. Isso eu aprendi nesses 30 anos de varejo, né? Nós que começamos de forma inconsciente no varejo, né? Vendendo as coisas na rua, mas eu aprendi aí na área empresarial realmente se tornando um empresário, né? Porque uma coisa é ser comerciante, né? Negociar as coisas. Outra coisa é realmente você entender o que é ser empresário. Até me lembrei do Edmilson Matos Cândido agora, né? Aprendi muito com ele isso aí. E aí você passa a entender isso, né? Se realmente aquilo ali vai trazer benefício para as pessoas, né? Direto e indiretamente. Se isso vai trazer satisfação, felicidade, enfim, se isso pode realmente somar na vida de um ser humano. Isso aí, para onde eu for, até quando Deus me permitir, eu vou me fazer essa pergunta primeiro para poder ajudar alguém ou empreender em alguma outra área ou às vezes entrar de sócio com alguém no setor. Interessante, né? Porque entra um pouquinho nessa questão do propósito, né? Propósito. Então, quando tem algo maior ali, seja você vai vender uma água ou vai vender energia solar, que é algo, né, um valor agregado maior aí, tudo sobre um propósito. Se você tem algo, você tem um motivo para levantar da cama, né, Silvano? Aí faz toda a diferença. Você está entendendo? Porque hoje, falando especificamente, hoje você monta uma usina, a gente chama de usina solar porque é uma usina, sim, né? E isso eu achei uma coisa assim fenomenal nesse setor de energia solar. Falei, caramba, um poder que era dado só para megas empresários de construir uma usina. Então está sendo aberto um mercado para que as pessoas mais simples, mais comuns, principalmente falando nos dias de hoje, né? Porque da época que a gente começou para o dia de hoje custa 1/4 do valor que custava o equipamento. Então hoje está acessível, não a todos, mas a maioria dos brasileiros, né? Falei, nossa, isso é uma quebra de paradigma muito grande, porque a pessoa vai poder produzir a sua própria energia. Já pensou uma coisa dessa nas residências, nas suas empresas, né? Então achei isso fenomenal mesmo. E isso é que instiga a gente, que faz a gente, move, né, isso dentro da gente para que a gente possa realmente levar isso às pessoas, para que as pessoas acreditem nisso e possam compreender esse processo. Silvano, e falando de repente tanto do mercado de energia solar, quanto até da Falcão, o que você acha que mais mudou nesses últimos anos de comportamento do consumidor? A gente teve uma pandemia aí que talvez mudou algumas coisas, né? Mas o que você considera também, de repente, olhando tanto para a Jags ou para a Falcão, o que o consumidor mudou de comportamento ou não mudou, na sua visão? Mudou muito, porque hoje ele toma as decisões praticamente, muitas delas, eu penso que a maioria, através da palma da sua mão, né? Ele já vem embasado, nossa, né? Ele tem as informações ali. Eu utilizo muito dessa técnica hoje, né? Para tudo na minha vida. Então, eu preciso saber um pouco mais específico de algum assunto, de algum produto, seja qual for ele, entendeu? Uma matéria-prima, né? Se eu digito ali na palma da minha mão ali e consigo fazer a busca correta, ele vai me dar, no mínimo, um norte muito grande. Então, o consumidor com esse poder na mão, ele tem, né, o seu direito de fazer as melhores escolhas, se ele estiver bem informado, né? Passa, é claro, ser um risco muito grande, como a gente tem visto também nos dias de hoje e de algum tempo para cá, que às vezes ele acaba perdendo também com isso, né? Ou até mesmo o investimento que ele faz. Por quê? Porque às vezes a ansiedade, né, a vontade de ter algo se sobrepõe, né, a parte da segurança. Da qualidade, entendeu? Então isso acaba sendo uma faca de dois gumes, né, como a gente costuma falar. Mas assim, o comportamento mudou muito, então ele tem essa informação. E se ele quiser, ele confere aquilo que realmente oferece valor e aquilo que só tem preço. Ele sabe disso. E aí ele pode optar. Falando, eu sei que esse aqui só tem preço, mas é o que eu posso por agora e vai me resolver o problema por alguns dias ou alguns meses. E esse aqui que eu já sei que tem preço, mas tem a qualidade, eu vou deixar um pouco mais para frente. Então, olha só, né?
E às vezes ele tinha que fazer isso andando assim, na rua ou no comércio de um estabelecimento para o outro, né? Hoje ele faz isso na palma da mão dele. Na palma da mão, né? E às vezes como um produto lá de São Paulo, lá dos Estados Unidos ou da China, né? Olha só aí que patamar que a gente se encontra, né? E você falou, Silvano, da informação na palma da mão. Isso também se aplica, acredito que você estava dando um exemplo um pouco da energia solar. Isso se aplica também na Falcão? De repente, na venda de roupa, de confecção? Sim. Como é que no setor de confecção, como é que você passa o valor e não passa o preço? Então, é outra característica, por exemplo, muito boa da Falcão. E aí que eu levo, como eu comentei, né, para a minha vida e levo para onde eu for. Por quê? Porque como a gente aprendeu, né, desde cedo a diferenciar isso, né, qualidade e de preço, então existe até uma característica que é chamado valor percebido. Valor percebido. Tem um valor agregado, mas tem um valor percebido, né? Até assim, não desfazendo, mas os chineses eu vejo que eles são campeões em valor percebido. Porque às vezes eles fazem um produto que tem um valor agregado, no caso do produto brasileiro, muito mais bonito do que o produto brasileiro. Você olha assim, é igual, mas assim, a beleza do valor percebido do produto que eles fabricam enche os olhos, né? E nós, seres humanos, às vezes compramos muito pelos olhos, né? Pelos olhos. Pelos olhos. Então, essa é a diferença. E nós, na Falcão, nós crescemos com esse conceito dentro da gente. Isso vem do meu pai, desde cedo. Então, aí a gente aprendeu no setor de confecção a identificar isso, né? Ó, isso aqui é muito fraco, isso aqui é médio, isso aqui é muito bom. E aí é claro que a gente foi adequando isso desde a história do início da Falcão à realidade da nossa cidade, do nosso público aqui. E esse público, quando se fala de 30 anos atrás, onde mora e hoje, nossa, ele mudou demais, né? Completamente diferente, entendeu? Então aí a gente, é claro, você tem que fazer suas escolhas, né? Dentro do nosso segmento, que é confecção, calçados e acessórios. Você não pode ter tudo, é claro que não tem como, né? Mas a gente sempre procurou manter essa qualidade, esse custo-benefício, né? Do preço com qualidade e vice-versa. E às vezes que a gente acabou errando, às vezes, de certa forma, até por a informação não chegar da forma como a gente precisava do produto, a gente já procurou rapidinho, procura até hoje se desfazer desse produto. E já deixar isso muito claro para o cliente. Falou, é um produto que a gente achava que tinha uma qualidade, mas não tem a qualidade que a gente imaginava. E aí, por isso que está nesse preço aí, que é o preço que nós pagamos. Ou muitas vezes até pode ter qualidade, né, Silvano? Mas é questão de testar também a adesão do público, né? Muitas vezes você olha outros mercados ali, teve adesão ali, teve ali, e o produto é de boa qualidade, mas muitas vezes chega aqui e o público aqui não encaixou, né? Ah, isso com certeza tem também, porque às vezes é um produto que não cabe ainda aqui ao perfil do cliente aqui, por exemplo, da nossa cidade, né? Ele é um perfil de cliente, mas aquele cliente assim, aquele percentual muito pequeno. Quando se fala em 100%, às vezes é o produto que cabe a 5% da população do nosso município. Que daí olhando na visão de empresa, né? Na visão de empresário ali, não cabe, compensa, né? Não cabe. Você vai vender poucas peças e às vezes você é obrigado a comprar uma quantidade boa de peças e o restante dá até dó. Você acaba vendendo depois pelo preço de custo abaixo do preço de custo. E quem ganha é o cliente nesse caso, novamente. Muito interessante. Gente, se vocês estão curtindo esse papo aqui com o Silvano, já curta esse episódio aqui, comenta aqui embaixo o que vocês acharam até agora de mais interessante. Nós vamos dar um recado rápido agora dos nossos patrocinadores. Olha só, esse recado é da Farol, Faculdade de Rolim de Moura, para você que está pensando em cursar uma graduação ou pós-graduação. A Farol, Faculdade de Rolim de Moura, a faculdade genuinamente rolimorense, está de portas abertas para te receber. Entre em contato com a equipe da Farol através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. Se você quiser fazer uma visita, se você quiser conversar com o diretor, a Farol está de portas abertas para você conhecer as instalações da Farol
e acessar toda a grade aí de cursos e pós-graduações para te receber. Alvorada Produtos Agropecuários, com mais de 65 lojas espalhadas aí no país, com presença forte aqui no nosso estado de Rondônia, também presente aqui em Rolim de Moura, está de portas abertas para você, produtor, que procura soluções mais inovadoras do mercado, soluções tecnológicas, os melhores produtos do mercado, nutrição, enfim, muitos insumos aí você encontra lá na Alvorada Produtos Agropecuários, um atendimento diferenciado, uma verdadeira consultoria de atendimento aí para você que busca melhorar cada vez mais a rentabilidade, a produtividade, seja da lavoura, seja do seu rebanho. Entre em contato com a equipe da Alvorada através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. A Rolinet chegou com a promoção Paz de Fibra. É isso mesmo, uma super promoção da Rolinet, que você encontra 500 MB de internet na casa, mais de 10 GB de internet na telefonia móvel, Olá TV completa, são mais de 100 canais em alta definição para você aproveitar dos mais variados segmentos, infantil, esporte, TV aberta, tudo na Olá TV, canais em HD, alta definição e também a super novidade do momento aí que a Rolinet está trazendo, telemedicina. É isso mesmo, telemedicina, qualidade, os melhores médicos com tempo de consulta aí, um tempo médio, né, para você aguardar essa consulta aí de 5 a 10 minutos, com médicos renomados. É isso mesmo, a Rolinet está trazendo telemedicina. Então, entre agora em contato com a equipe Rolinet através do QR Code que está na tela ou o link na descrição. E retomando, Silvano, eu gostaria de entrar um pouquinho, você falou, né, na questão da associação, né, comercial e empresarial, já foi comercial e industrial, né, hoje é a associação empresarial. Qual você acha que foi a grande contribuição que você acompanha esse trabalho da associação já há muito tempo, né? E como é que você vê que ela está intimamente ligada aí com esse setor de empresários aí com a cidade de Rolim de Moura? A principal para mim é ter me identificado como um ser humano que realmente se identifica com associativismo e cooperativismo. Isso para mim foi assim fenomenal. E hoje, você acha que os empresários que ainda de repente não fazem parte, Silvano, da associação, né? Ainda a gente sabe que tem uma parcela, né, de empresários que de repente, o que eu vou fazer lá? Não, o que a associação, tem muita gente que tem esse pensamento, Silvano, o que a associação vai fazer por mim? Né? Exatamente. E na verdade é o oposto. É o oposto. Né? O que você daria um pouquinho de mensagem aí? Se você pudesse dar uma mensagem para esse empresariado que muitas vezes tem essa visão estigmatizada da associação. Nós temos uma grande ilusão, nós seres humanos, da individualidade. Isso é uma ilusão para nós. Eu sei que existem empresários milionários, bilionários que têm essa visão e são bem-sucedidos, não tem problema, né? Mas se falando de um mundo onde nós acreditamos em algo, e eu acredito nesse ser superior, e deixa muito claro para a gente, né, que viver bem é viver em sociedade, é viver na coletividade, é viver dentro dessa característica associativista e cooperativista. Então, assim, se eu estou bem, tão bom quanto eu estar bem, é que o Bruno também esteja bem. E se ele tem as suas dificuldades, de que forma eu posso conversar com ele, de que forma eu posso oferecer algo para ele, nem que seja uma informação, para que ele possa realmente melhorar aquilo que ele não consegue desenvolver da forma que ele gostaria. Então, isso é muito importante. É algo que eu comentava aqui alguns episódios atrás, né, Silvano? Não sei se você já viu essa passagem, né, que a gente tem que sempre sentar nas mesas, né, de pessoas que estão um nível abaixo de nós, para a gente poder transbordar, né? Exato. Sentar nas mesas das pessoas que estão ao nosso nível, para a gente compartilhar, e pessoas que estão um nível acima de nós para a gente aprender, né? Então, acho que vem ao encontro do que você falou, né? Que se cada um conseguir plantar um pouquinho, né? Plantar um pouquinho a mais, dar aquela contribuição, né? Depois, quem fortalece o mercado, fortalece a cidade, a região, né? E é isso que, desde lá de trás, os fundadores, né, da associação vem fazendo, né? Não deixando essa peteca cair. Você comentou da questão da construção, né? Da nova sede. É algo que no episódio aqui com a Gisele era
aquele desejo ainda, estava no sonho, estava na fase do projeto e agora Os finalmente vai bastidores. sair, né? Conta um pouquinho mais sobre essa construção. Pois é, isso é uma notícia assim que é de arrepiar, porque foi muito trabalho, Bruno. Foi mais de 20 anos de trabalho. Seu pai faz parte dessa história. Tem até empresários que não estão mais aqui conosco, infelizmente, mas tem muitos que ainda estão em Rolim de Moura ainda, entendeu? E foi um trabalho muito árduo e nós demos muitas voltas, para acontecer agora dia 17, dar o pontapé, né, na área que foi adquirida com tanto trabalho, por essas várias diretorias, né, que passaram ali na associação. Foi dado o pontapé de construção dessa nova sede. E Deus foi tão maravilhoso na minha opinião, que nós tentamos assim de tudo, né? Procuramos todos os melhores representantes aqui da área política, que nós sempre fomos fortes aqui em Rolim de Moura, né? Para que pudesse nos ajudar nesse empreendimento da nova sede, mas Deus quis que isso acontecesse com a cooperativa. E isso aconteceu agora, foi dia 17, foi dado o pontapé e agora não para mais, para que daqui 6, 7, 8 meses esteja pronto a nova sede da Associação Empresarial de Rolim de Moura junto ao Cicobi. Então, assim, é um motivo de muita alegria, de muito orgulho para a gente, entendeu? Eu quero fazer questão de convidar todos os amigos aqui, empresários que estiveram conosco trabalhando esse projeto, essa ideia, para que a gente possa comemorar e fazer parte, gravar alguns vídeos, tirar algumas fotos, entendeu? Por quê? Porque é um marco. E outra, a população acreditou nesses empresários, nessa diretoria. É como você falou, infelizmente não são todos que se identificam de que tem que levar algo à sua instituição para que ela possa te devolver algo, né? Às vezes na maioria das vezes a gente quer algo da instituição e não quer levar a algo, não quer plantar para depois colher, né? E isso aconteceu e eu fui muito feliz porque as pessoas, assim, quando eu puxei a ideia e falei com várias pessoas, inclusive o seu pai, entendeu? Falou, não, pode contar comigo, entendeu? Que nós estamos juntos nessa aí. Então, vários projetos foram lançados aqui junto à área comercial, os empresários aqui, né? E os empresários acreditaram por longos anos, entendeu? E foi comprada a área, uma área excelente aqui em Rolim de Moura, que também veio através de um empresário que é o seu Roberto do Trentes Ferragem, né, e família. Ele, de certa forma, ele até cedeu essa área. Nós compramos, mas mais porque ele cedeu, né, pela ideia do projeto, exatamente, de viabilizar através de um preço menor essa área, e isso está acontecendo. Então, olha só como as coisas são, né? São no tempo de Deus, não no nosso tempo. Porque Deus. Assim Deus quis que isso acontecesse através de uma iniciativa que está na essência e na alma da associação empresarial, que é o associativismo e cooperativismo. Então, vai nascer uma nova agência do Cicobi aqui em Rolim de Moura, junto à classe empresarial de Rolim de Moura, que é a associação empresarial. Vocês estão num ponto interessante, né, Silvano, que é a população que acreditou, né, porque é uma associação representativa. Vocês estão lá representando os empresariados e representando a empresa, né, de vocês. Então, os clientes que adentram as empresas, né, das pessoas que ali estão representando, de certa maneira, contribuem diretamente para a associação comercial, né? Não é só o empresário que está na diretoria que faz a diferença. O cliente que entra, né, no comércio dessas empresas faz a diferença também. Esse é o principal, Bruno. Foram esses clientes que acreditaram na Falcão, que acreditaram nas farmácias, na Bom Jesus, enfim, acreditam até hoje, entendeu? Que trabalha, que derrama o seu suor, que vai lá comprar uma roupa, que vai lá fazer uma compra num supermercado, enfim, numa farmácia, né, que entra numa clínica, e esses empresários que fizeram parte desse processo. Então, olha como que é, né, a corrente do bem. Corrente do bem. E essas pessoas comuns, né, que a gente chama os cidadãos rolimorenses, entendeu? Acreditando nessa ideia, nesse sonho, né? Pessoas que, com certeza, olha só, quem teve filho há 20 anos atrás, né, hoje o filho está com 20 e poucos anos. Então agora o filho vai ver nascer e vai conhecer esse projeto que foi trabalhado lá 20 anos atrás, né? Então, assim, só tem a agradecer a cada cidadão rolimorense.
Ô Silvano, antes da gente entrar na questão da Virtus, né? Eu queria ainda perguntar mais algumas coisinhas sobre a questão de empreendedorismo para você. Como é que é gerir dois negócios tão diferentes assim? A gente comentou um pouquinho de como foi lá o início, né? Né? Tantos anos de Falcão e como é que foi entrar. Para você hoje, você precisa vestir uma roupa diferente quando você está pensando em energia solar, pensando em confecção? Como é que é o Silvano hoje no dia a dia para gerir negócio diferente? Nesse caso, como a minha esposa veio comigo, então não é necessário eu vestir essa roupa diferente, né? A gente pode administrar isso, né? E através da rede de contato que a gente tem, é claro que tem momentos que não tem jeito, você tem que pegar, como a gente fala, o boi pelo chifre e derrubar, né? Você tem que estar ali no pé do eito, entendeu? Principalmente lá no início, né? Lá no início eu tive que trabalhar finais de semana, sábado, domingo, feriado, que é o caso até do primeiro projeto nosso que foi em São Francisco do Guaporé. Ela comentou aqui. Você está entendendo? Então lá nós trabalhamos lá um final de semana e pegando um feriado 21 de abril, por exemplo. Entendeu? Então são detalhes dessa forma, né? Não adianta a gente ficar aqui falando e achando que isso que é só flores, né? A área empreendedora, que é tudo, se você tiver conhecimento, beleza, se você souber as técnicas, beleza. Não, você tem que meter a mão na massa. Meter a mão na massa. Não, você tem que transpirar e tem que realmente fazer a coisa acontecer. Você tem que dar ordem às coisas, né? É algo que eu vi recentemente, um artigo, não lembro, é de um norte-americano. É um artigo em inglês que ele falava assim, era para empreendedores, né? No início da startups, no seu início, faça coisas não escaláveis, né? Porque principalmente hoje na época de telas, marketing digital, né? As pessoas já estão pensando em escalar o negócio e delegar e tudo mais, mas na verdade ele fala que no início você tem que fazer coisas não escaláveis, atender, ir lá, ficar até a noite atendendo, fazer coisas ali que dependem do suor e depende de tempo, né, Silvano? Exatamente, e o setor de energia solar, ele não tem hora, ele não tem dia. Por quê? Porque problemas acontecem em todo lugar. E um problema que às vezes pode acontecer numa usina, ele pode acontecer num feriado, no final de semana, enfim, entendeu? Como acontece de vez em quando, e pega fogo numa usina solar, e aí? Entendeu? Não tem isso, entendeu? E você tem que estar atento. Esperar o horário comercial. Exatamente. E aí acaba, de certa forma, quando você está em dois setores, às vezes você acaba não atendendo em alguns momentos como deveria o outro, né? Isso assim, eu, graças a Deus, até hoje tive uma compreensão muito boa do meu irmão Irineu, entendeu? Que sempre me apoiou. E é claro que a gente já teve algumas discussões também a respeito dessa situação. Mas assim, Deus me mostrou e eu aprendi algo muito, muito importante, que a gente já falou aqui, de várias características, mas tanto dentro da associação comercial como num outro setor, é que todos os setores eles se conversam. E aí você buscar e conhecer mais pessoas, como você falou lá atrás, quando você vai para uma faculdade, né? Como se fosse uma faculdade. Então, assim, eu passei a ter contato com outros empresários de um outro setor. E isso, assim, somou muito para mim, para a minha primeira experiência, ao qual meu irmão me chamou, de varejo, que é a Falcão. Então, assim, muitas características, muitas visões, ou visão que eu tenho hoje que eu consegui desenvolver, foi graças a isso. Graças a isso. E se não for assim, você não consegue. É como você falou também, não tem como você, por exemplo, falar de um produto se você não utilizá-lo, se você não prová-lo, para você realmente passar uma verdadeira, uma coisa real daquilo que você... Exatamente. Entendeu? Para o consumidor, para o cliente. Então fica difícil, né? Você falar superficialmente. Então, assim, isso foi muito importante para mim, foi muito rico. Silvano, como é que você na cadeira ali de Falcão e Jags, como é que é o dia a dia ali? Você falou da Falcão com o Irineu, como é que são? Qual que é o seu papel hoje dentro da Falcão? As decisões, como é que vocês tomam? Um é mais para uma área, o outro é mais para outra, e também dentro da Jags, como é que é o seu papel dentro das duas? Olha só que bacana, né? O Irineu, né, com a visão que ele tem empreendedora, entendeu? Ele já há muitos anos atrás dividiu as funções dentro da Falcão. Então trouxe um gás, trouxe assim uma força maior para a Falcão, né? Eu faço parte e sou comprador das lojas da Falcão,
e mais ou menos 60% das compras feitas das lojas está comigo. Passa por você. Está comigo. Então, o Irineu está na parte ali de RH e financeira. A minha cunhada Cirlei, que é a esposa do Irineu, está comigo nas compras. E nas compras nós separamos ainda, né? Ela compra a parte feminina, de confecção, calçado e acessório, e eu compro todo o restante da loja. Masculino, calçado e acessório, o infantil. Aí, no caso infantil, eu compro o masculino e feminino, calçado e acessório, enfim. E a gente tem uma pequena seção de cama, mesa e banho também. Então, foi através desse trabalho profissional que o Irineu trouxe para dentro da Falcão que fez com que a gente criasse foco e a gente conseguisse trazer mais resultado. Aquilo, né? Exatamente, entendeu? E isso foi maravilhoso, porque fez com que a empresa crescesse e se desenvolvesse melhor, né? Focando e expandindo, entendeu? E assim é a Falcão de 20 anos para cá. E nos deu essa força. E aí na Jags, como o Alicerce, o pilar é minha esposa, né? Então a parte da rede de contato, do se comunicar e falar, que muita gente gosta de falar comigo, né? Quando vai fazer o investimento para tirar dúvida, porque tem essa confiança, tem essa confiabilidade, né? Porque sabe que os nossos negócios feitos em energia solar não é negócio feito para nós, é para o cliente. Não adianta nós fazermos um negócio para nós e o cliente não ter o resultado que ele precisa. Até porque eu sou empresário. Então, a partir do momento que seja uma residência, né, que a pessoa está fazendo um investimento para ela ali, para ela ter um custo menor de vida, ou para uma empresa, tem que ser feito da melhor forma possível, porque eu, como empresário, eu sei o quanto que é um custo de uma conta de energia numa empresa ou numa residência. Exato. Então, é ali que eu não posso errar. Né? Tem que fazer de tudo para não errar. E eu tenho essa experiência, e minha esposa nunca teve, porque a base dela é uma outra. Então, a gente casa. Complemento. Exatamente, é isso aí. Silvana, e você falou da questão da Falcão, né? Essa questão de divisão ali de tarefas já, para desempenhar uma melhor função. E é fundamental a gestão de equipe, né? Relacionamento, que é o que a gente comentava. Tudo é sobre pessoas no final, seja a empresa seja de 1, 2 pessoas, ou seja de 50, 100 colaboradores. Como é que você vê, quais são os pilares para formar, tipo, uma equipe de confiança, né? Acredito que você não atue sozinho nas compras, você tem pessoas que auxiliam ali também, né? Como é que você, no dia a dia, tenta trabalhar para cada vez mais ter uma equipe de confiança, ter uma equipe que agregue, uma equipe ali harmônica? Quais são o que você acha que passa por construir uma equipe assim? Primeiro, estar bem. Eu preciso estar bem, né? Eu preciso estar com a cabeça boa. Eu preciso estar feliz. Isso é a base de tudo. E aí eu preciso querer passar isso para alguém. Eu preciso gostar de pessoas, né? Aí é o segundo passo. E aí trabalhar isso com a equipe, com as pessoas. O Irineu é um exemplo disso nato, por onde ele passou, entendeu? E ele passou isso para mim. Ele passou isso para mim, a gente vem da base lá de vendas lá desde criança, né? Vendendo as coisas na rua. Então, tipo assim, a gente vem isso de forma inata, né? Sendo desenvolvido na gente. Mas, enfim. Então, assim, a partir do momento que que o Irineu fez delegou e dividiu dessa forma as funções, as tarefas na empresa, né? Mesmo assim, vários momentos do ano, a gente senta junto para conversar e para poder falar a respeito. E é claro que a gente vai trazendo profissionais para dentro da empresa também. Por exemplo, nós temos psicólogo na empresa, para trabalhar também essa parte pessoal, que é fundamental hoje para as pessoas. Mas, enfim, e aí o conhecimento, como a gente costuma falar, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né, Bruno? Exato. Que é tentar ouvir bastante. Mais, né? Exatamente. Então, tipo assim, esse ouvir o colaborador, o nosso colaborador, é muito importante, porque ele está ali no chamado chão de fábrica. É ele que tem aquele primeiro contato, aquela sensibilidade com o consumidor, que são os nossos clientes. E isso com diversos produtos, em diversas áreas, entendeu? Então, a partir do momento que você vai filtrando isso diariamente, e é claro, você acompanha isso dentro do que se tem hoje, que são os sistemas de controle de estoque, enfim, onde você, por exemplo, eu olho toda a loja hoje
em poucos minutos dentro dos relatórios que a gente tem da Falcão, né? Até porque dentro dos nossos relatórios é tudo dividido, né? Se eu quero, por exemplo, olhar uma camisa dessa sua aí, eu vou lá para a linha de camisa manga curta. Se eu quero olhar, por exemplo, como é que está a camisa manga longa, eu vou lá para a camisa manga longa. E assim vai. Então, assim, por isso que a gente tem que ter essa preocupação com o excesso de informação, né? Porque é muita informação hoje. E aí, para isso, você tem que estar focado. E junto, a equipe tem que estar contigo, né? Hoje a gente vai para uma compra, eu vou para uma compra, nossa, eu gosto demais de trazer os vendedores, as pessoas para poder olhar esses produtos, para poder dar a sua opinião, para poder eu ouvir deles o que o cliente está falando, entendeu? O que se tem de real, né, dentro da nossa cidade ali, porque uma coisa é aquilo que está dando muito certo lá num grande centro, por exemplo, São Paulo. Outra coisa é você trazer esse produto aqui, será que vai dar certo aqui? Então, para isso, você precisa ouvir as pessoas. Você precisa ter esse diálogo direto, né? E não há nada melhor de quem está lá na porta da loja todo dia, o dia inteiro, né? E ouvindo ali as pessoas que estão entrando ali. Então, isso é muito importante. E na parte motivacional, é o que eu falei de início. Primeiro tem que estar dentro de você. E aí você tratar bem as pessoas, né, da melhor forma possível, principalmente com educação, que é uma coisa que infelizmente está faltando muito, entendeu? Muito. A nossa cultura no país não é fácil, né? E o mundo mudou muito de 20 anos para cá. Então, assim, eu aprendi muito na minha vida, Bruno, que não é o que eu falo, é como eu falo. E isso, quando você leva para dentro da sua casa, eu já tenho, né, tenho minha família, e chega lá, eu tenho que procurar não ser diferente. Tem momentos que é difícil, né? Às vezes no relacionamento com a esposa, com o filho, você perde um pouco a paciência. É um exercício diário, né? Porque às vezes você é uma pessoa assim que você olha assim na sua empresa, até mesmo dentro da sua comunidade, da sua igreja, você, nossa, que cara fantástico, olha o jeito que ele fala e tal. Você chega na sua casa, as pessoas falam, meu Deus do céu, não é nada daquilo que às vezes o filho ou a esposa está vendo que a pessoa é na área profissional dele, entendeu? Então, isso eu não aprendi de um dia para o outro. Foi realmente buscando e tendo essa coragem de meter a cara e bater, né, e levar tapa na cara, enfim, né? Se expor, exatamente. Silvano, você falou sobre a sua área aí, né, de compras, e você não é responsável talvez diretamente pelo financeiro, mas com certeza você troca ideia constantemente com o Irineu. Constantemente. E tem algo que eu já ouvi algumas pessoas comentarem, né, que alguns empresários negligenciam a questão de você reduzir custos, né? Porque muitas vezes a pessoa fica querendo ter mais margem, aumentar faturamento, mas não olha para a questão das despesas, né? Então, muitas vezes você compra algo ali que é R$10, se você conseguir comprar por 9, né? É uma frase que eu vi até em algum lugar. Reduzir custo não gasta, né? Então, muitas vezes aumenta a sua margem, aumenta o seu faturamento ali, né? Sem necessariamente você desprender de um investimento. Você trabalhando com compras ali, você observa que é um pouco disso e muitos empresários talvez negligenciam um pouquinho essa parte de números também? Você comprar bem também é um diferencial competitivo? Nossa, a gente costuma falar, Bruno, que 50% está na compra 50% do resultado que você vai ter. Independente do setor, do segmento que você esteja. Está na compra. Então é muito importante isso. E aí tem um problema muito sério, na minha opinião, no nosso país. Estou falando de Rondônia, Rolim de Moura. Nós não tivemos educação financeira, eu não tive na minha fase ali, né, de estudos, enfim, eu acho que não tem até hoje nas escolas. Então isso é um problema sério para nós brasileiros, para as nossas famílias, para a nossa sociedade. Então nós somos muito felizes na Falcão por essa decisão do Irineu, porque ao mesmo tempo que eu falei para você que eu dedico para olhar esses relatórios todos e olhar produto, item por item, linha por linha, o Irineu faz isso na parte financeira, né? Então olha que bênção, entendeu? Aí o tempo que eu estou de um lado vendo essa parte da compra e dos produtos, ele está vendo essa parte dos custos, a parte financeira. Exato. E a parte financeira, eu creio que a mais importante é essa de você administrar os custos. Né? Porque ele está lá, ele está acompanhando a entrada e saída, né? Está acompanhando o lucro que a empresa está tendo, né? Tá acompanhando o que está acontecendo, por que a empresa está perdendo tanta rentabilidade, né? E aí não tem mais o que fazer, a margem do produto é aquela, então você tem que diminuir custos, e aí entra todo esse processo.
Então, assim, ele está sempre nos chamando pelo menos uma vez por mês, né? Para poder mostrar isso para a gente, entendeu? E a gente pensar junto em algumas soluções para realmente trabalhar nesse ponto aí, que é a parte dos custos das empresas. Silvano, acho, tinha condições da gente bater um papo aqui, acho de 2 horas, né? Eu tentei sintetizar muita coisa que eu tinha para perguntar. A gente tá caminhando pro nosso final, até em respeito ao seu horário também. Mas a gente ainda tem que falar da Virtus aí, né? Que é algo que eu comentei na abertura do episódio, né? Inovador e transformador. Se você puder falar um pouquinho, né, sobre esse projeto, como ele nasceu, né? E qual a expectativa, né, por ele também para nossa região aqui. Olha, Bruno, como ele nasceu foi através de uma imersão que eu fiz, chamada Acampamento da nossa igreja, que é muito forte aqui na nossa paróquia, entendeu? De Rolim de Moura, da Igreja Católica, né? Junto às comunidades. Foi assim que ele nasceu, porque foi através desse acampamento, essa imersão de 4 dias, que Deus tocou em mim a ideia de trabalhar junto, buscar irmãos, irmãs, enfim, pessoas da nossa comunidade, a ideia de criar uma escola de ensino personalizado. Que as pessoas chamam de ensino personalizado. As pessoas chamam de escola católica porque eu sou católico, né? E com muito orgulho. Mas, enfim, então, nasceu dessa forma. E o que mais, por exemplo, além da questão espiritual, que é a mais importante de todas nesse processo, me chama a atenção? De algumas décadas para cá, falando-se de Brasil, a nossa sociedade, ela, na minha opinião, ela tem decaído. Muitos problemas que não existiam têm existido hoje. Então, nós estamos precisando, e é a visão que eu tenho hoje, de escolas que possam, daqui para frente, cada vez mais, trabalhar o ser humano na sua essência, desde a base, de uma forma mais espiritualizada. Mais espiritualizada. Até tem uma frase que eu gosto muito, que é: tempos fáceis, homens fracos, tempos difíceis, homens fortes. E de pelo menos 20 anos para cá, nós estamos vivemos uma fartura muito grande nesse país. E isso parece que meio que nós se relaxamos no que diz respeito à família. E homens fortes tornam tempos fáceis. Você está entendendo? Lei dos homens fortes lá atrás. Exatamente, entendeu? E aí houve, na minha opinião, esse relaxamento da sociedade, no que diz respeito à base que é a família, né? E aí os problemas do mundo, que a porta do mundo é muito grande, eles entraram muito forte dentro das famílias, né? E aí veio esse advento já há 4 anos que nós começamos a trabalhar esse projeto. Criamos uma associação chamada Associação Virtus, com várias famílias, né, que compõem essa associação, e criamos a ideia do Colégio Virtus, né, a associação mantenedora do Colégio Virtus. Para encurtar um pouco o processo, começo do ano passado, uma mãe de um dos pais da família envolvida doou a área em comodato para nós, uma área de mais ou menos 10 mil metros quadrados. Lá já existia um barracão abandonado, lá onde tinha acontecido um outro projeto, antigamente não deu certo. E aí nós animamos demais, porque a área é definida, voltando a falar do custo, né? Porque quando a gente pensava na criação da escola propriamente dita, falando, poxa vida, se a gente pegar uma estrutura e ter que alugar uma estrutura logo de cara, dentro do processo de uma escola dessa, com o foco que a gente está e aquilo que Deus pediu para nós, vai ser muito oneroso, né? Mas não tem como você não pensar menos que 10, 15, 20 mil reais por mês de aluguel numa estrutura dessa, né? Então, Deus foi maravilhoso e nos concebeu essa graça. Falei, pronto, agora a área é definida, 50% resolvido, vamos correr atrás do resto agora, né? Mas, enfim, aí estamos, abrimos matrículas agora, o mês passado, caminhando para, em fevereiro agora de 2016, dar o pontapé, né? A escola não está pronta, não está 100%, mas na sua essência ela já foi definido já o seu quadro de colaboradores, né? Nós temos acho que 1 ou 2 professores para serem definidos ainda, mas já está tudo a caminho também, para que isso já fique fechado para esse ano letivo 2026, e nós abrimos as matrículas e vamos dar o pontapé, sabendo assim, de toda a dificuldade que nós estamos tendo, que é natural de qualquer empreendimento, né? Porque nós temos que agir
mesmo sabendo que o objetivo é criar seres humanos, trabalhar a base, a estrutura de princípios e valores humanos dentro da espiritualidade, enfim, para que a gente tenha homens fortes no futuro. Nós sabemos que é uma gestão como qualquer uma outra, né? Os custos têm que ser os menores possíveis. É um mercado que você novo, por exemplo, para mim, eu nunca me envolvi em gestão nessa área aí escolar, enfim, da educação. E claro que tem minha esposa que já nasceu, vem desse berço aí, tem outras pessoas envolvidas também, mas é muito desafiador para mim, né? Como a gente falou de 2 setores ali, agora é um terceiro, né? E com esse cuidado maior que é a formação de seres humanos. Enfim, mas está aí, nós estamos muito animados com esse projeto e queremos contribuir ainda mais com a sociedade de Junim de Moura, né? Nós já temos escolas aqui e bem-sucedidas, escolas particulares aqui em Junim de Moura. Essa também nasce uma escola particular, só que o nosso objetivo é esse, entendeu? Não é uma escola que ela tem que se pagar, mas nosso objetivo maior é formar seres humanos, entendeu? Mas assim, temos boas escolas em Junim de Moura, né? O Clarice, o Benec também, entendeu? E aí a gente vem para somar junto nesse setor, até porque nossa cidade está crescendo, está se desenvolvendo, né? E nós precisamos cada vez mais buscar isso para a sociedade. O que a comunidade pode esperar da Virtus? Para quem de repente não ouviu falar. Sim, a nossa entrega, a entrega desses valores que a sociedade tem visto até hoje, né, da minha família, que está toda nesse projeto, e de todas as pessoas envolvidas. E todas as pessoas que ainda, às vezes, ou está ouvindo pela primeira vez agora falar da Associação Virtus, do Colégio Virtus, né? A gente deixa aqui até o convite para que nos procure, tem Instagram da escola já, entendeu? Que faça uma visita à estrutura que nós estamos trabalhando e que venha falar conosco. Que a parte mais importante para nós vai ser essa, conversar com as pessoas, falar do projeto para as pessoas, exatamente. Assim, olhando no olho, para que as pessoas possam compreender, né? Porque um projeto como esse não adianta você ir só para um comercial de uma rádio, de uma TV, enfim, não adianta. Nós precisamos olhar nos olhos das pessoas, família, né? Estamos sempre convidando pai e mãe, pode levar o seu filho, que nós temos espaço lá para que as crianças possam interter enquanto a gente conversa com o pai e com a mãe, para que a gente possa apresentar o projeto. E aí queremos, claro, eu já estou nessa idade aí, né, no meio século, e agora quero, se Deus quiser, aproveitar enquanto Deus me der vida aí, doar o resto da minha vida aí para esse projeto também. Cara, que bacana, Silvano. Deus vai abençoar com certeza. Já está abençoando, sim, né, esse com projeto, certeza, né? Já está presente nesse projeto. Isso. Desde quando a Gisele mencionou aqui e deu a notícia que era novidade naquela época, né? E é algo que com certeza vai transformar. É o que a gente falava, quando tem um propósito maior por detrás, com certeza vai prosperar. A gente falou desse terceiro segmento aí, a gente já está caminhando pro final, Silvano. Eu só queria que você respondesse mais uma. Se você fosse para um quarto segmento, onde você enxerga oportunidade na nossa região, em Junim de Moura, seja na nossa região, seja no estado de Rondônia, agora falando com a sua visão de empresário, empreendedor, se você fosse para um outro segmento aí, onde você acha que tem oportunidade aqui na nossa região? Nossa, Bruno, a nossa cidade, cara, a nossa região, nosso estado, é um estado novo, né? Nossa cidade é uma cidade nova, mas vamos falar de estado de Rondônia. O Irineu que esteve em São Paulo para fazer a primeira compra, né? Para começar vendendo na sacola roupas aqui em Junim de Moura, que criou a história da Falcão. Então nós conhecemos São Paulo muito bem há 30 e poucos anos, entendeu? É a maior metrópole nossa da América aqui, da América Latina, né? Da América do Sul, enfim. É a terra das oportunidades, São Paulo. Só que lá é uma metrópole. Então você sai de uma grande metrópole que é São Paulo, né? E vem para Rondônia, Junim de Moura, você vê aqui que aqui está tudo por fazer. Aqui quem tem coragem de trabalhar, quem tem disponibilidade, quem sonha, né? Quem tem objetivo, quem tem proatividade. Aqui são diversas áreas, entendeu? O agronegócio aqui cresce a todo momento, né? A parte da industrialização, e nós não estamos falando de indústrias grandes, não. Hoje, com a abertura do mercado que a gente tem mundial, né?
você cria uma pequena indústria. Hoje você Consegue, fabrica um produto aqui e você manda para o resto do mundo. Exato. Entendeu? Assim, o que nós precisamos é desenvolver cada vez mais nesses pré-adolescentes, adolescentes e jovens nossos, essa ambição positiva. Essa ambição, não essa ganância, melhor dizendo. Essa ambição de ser um ser humano que produz, um ser humano que realmente veio para realizar alguma coisa aqui, né, nessa experiência de vida aqui na Terra. Um ser humano que queira realmente ajudar o próximo, que queira construir algo para você, para sua família, construir a sua família, né, e ajudar a sociedade. Mas assim, essa pergunta, sendo mais específico, né, eu não teria assim um segmento definido hoje na minha mente, né? Mas as áreas que me envolvem são essas, são as áreas da coletividade, né? Porque você vê Falcão, né, nós temos dezenas de colaboradores, né? JAG são poucos colaboradores, mas atende um mercado carente, um mercado novo, né? Onde precisa de muito comprometimento, muita honestidade e seriedade, né? E agora o setor de educação, que aí propriamente dito você tem que colocar a mão na massa e procurar ali, através de princípios e valores, né, e ordem, você moldar e formar, ajudar a formar seres humanos, né, com a ajuda de Deus. É sensacional esse ponto de vista, né, da coletividade. Exatamente. Silvano, tem 2 perguntinhas aqui que eu costumo fazer para todos os meus convidados que vêm aqui. Certo. Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria um conselho? E se você fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria uma foto? Eita, o conselho eu já me lembro do meu irmão, o Irineu. Irineu? Um conselho eu pediria para ele. E uma foto? Com a minha esposa. Com a Gisele? Com a Gisele. E eu vou adicionar para você, eu vou adicionar uma terceira pergunta. Tem alguma passagem bíblica que te molda no dia a dia, que te orienta, ou algumas, de repente? Eu falei ela ontem numa reunião que a gente teve. Salmo 118, versículo 18. Senhor, abra meus olhos para que eu veja as maravilhas de vossa lei. Que bacana. Essa aí está comigo desde quando eu ouvi uma pessoa dentro de uma pregação, né? Falar, não sei porquê, mas nunca mais saiu da minha mente, do meu coração. Essa passagem bíblica. Muito bela, reflexiva. O que significa Deus para você hoje, a sua fé hoje para você, Silvano? Significa vida, significa crer, significa amor, significa unidade. Deus para mim hoje é tudo, tudo mesmo. Eu quero sempre, cada vez mais, que Ele seja o meu alicerce, o centro da minha vida e da minha família. Silvano, eu queria agradecer a sua disponibilidade, bater esse papo aqui com o Momento Chave Podcast. A gente pincelou bastante coisa, né? Deu pra gente comentar um pouquinho sobre cada segmento seu, né? Sobre a sua mentalidade também, que foi um dos pontos que eu procurei tentar extrair aqui também. E eram desde o começo, né? Desde o primeiro episódio, que foi com meu pai, aqui, José Alberto Jesus, 15 de novembro de 2024. Seu nome foi um dos primeiros da lista lá a trazer aqui no Momento Chave Podcast, e no momento oportuno, né? Conseguimos bater esse papo aqui. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade de você compartilhar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, das suas ideias. Eu que agradeço demais. Eu tenho certeza absoluta que é a minha primeira oportunidade de ter uma conversa como eu tive aqui hoje, exclusiva. Nunca. Essa minha experiência aí nessa área empresarial, esses anos todos, é a conversa mais rica e mais eclética, né? Diversificada, entendeu? Onde Deus me concebeu essa graça de estar aqui e poder compartilhar, poder realmente, mais uma vez, viver o Evangelho como Ele pede, dessa forma, mostrando para os nossos irmãos, nossas irmãs, de que nós precisamos compreender, né, que Deus está presente em tudo, né, e a todo momento, nos nossos negócios, na nossa família, enfim, onde empreendemos, os nossos pensamentos, onde Ele vai nos dando a graça de organizá-los, entendeu? E a gente procurando cada vez mais transformar as coisas dentro da gente, e essa transformação é tirando tudo que há de ruim e substituindo pelo amor, que é o que Deus tem por nós.
transbordar. Eu que agradeço. Cada vez mais. Amém. Gratidão, Silvano, e a vocês que acompanharam esse episódio, né? Se você gostou de alguma passagem específica aqui, se você curtiu esse episódio, né? Curta ele aí, compartilha com alguém também que você sabe que admira o Silvano, Gisele, família, né? Também Irineu, Falcão. Compartilha esse episódio aí para alguém assistir. Curta também, comenta aqui se teve alguma passagem que marcou vocês aí nesses relatos aqui dessa trajetória do Silvano, da mentalidade, das ideias dele. Isso ajuda a cada vez mais o Momento Chave Podcast chegar a mais pessoas aí. Fiquem atentos às nossas redes sociais, Momento Chave Podcast. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal do YouTube, Momento Chave Podcast. Estamos também no Spotify e também lá no Instagram, Momento Chave Podcast. Mais uma vez agradecer às empresas patrocinadoras aí do Momento Chave Podcast, agradecer ao Farol, Faculdade Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, Rolim Net Fibra e a Credit Sudoeste. Fiquem atentos ao nosso próximo episódio.